Hoje aqui nesse vídeo eu quero estar trazendo aqui para vocês os sinais negativos aí da amarração amorosa, mas claro que dentro desse vídeo, né, assim como qualquer outro vídeo meu, geralmente é um vídeo completo, né, que seja ali para qualquer tipo de ritual voltado ali à linha amorosa, ou seja ele ali qualquer outro. Mas hoje eu vou usar aqui sobre a amarração amorosa, que é um ritual ali que geralmente ali as pessoas mais procuram, né? Então, sinais negativos ali, coisa que ninguém, né, geralmente ali fala pra vocês, né? Coisa ali que muitas das vezes tá acontecendo, faz parte do ritual, mas ali alguns magistas, eles agem ali na parte desonesta e querem cobrar, né, ali de vocês reforços e coisas do tipo, mas que isso daí sempre faz parte da própria amarração amorosa ou de qualquer outro tipo de trabalho espiritual. Vamos lá. Um dos sinais negativos que sai ali bastante, mas que isso daí faz parte da amarração amorosa, é quando a pessoa, ela geralmente ali, ela se afasta ali de você, que é onde, né, o trabalho espiritual ele começou a dar resultado, né, mas a pessoa ela acaba ali se afastando de vocês. Isso geralmente ali acontece muito já nos primeiros sinais, né, que é quando ali o trabalho ele começa ali a funcionar dentro daquele período ali de 7 dias a 30 dias ali. Vamos jogar abaixo ali de 7 a 30 dias ali. Que normalmente ali é 7, 14, 21, 28, né? Então, entre ali os 7 a 30 dias ali, quando os sinais positivos ali, eles começam a estar aparecendo, que é onde a pessoa, que você começa a ver resultado, né? Então, ali você começou ali a ver resultado e a pessoa acabou se afastando ali de vocês de novo, né? Então, vocês houveram ali o encontro ali de vocês, a pessoa começou a estar procurando você, a pessoa começou a estar mandando mensagem, houve ali os encontros ali mais particulares ali entre vocês, a pessoa começou a se declarar ali para vocês, então houve ali aquele afastamento ali de novo. O porquê que durante o período dos preceitos, eu sempre falo para as pessoas, procura só não dormir com a pessoa já na primeira chamada, porque aquele momento que é onde a pessoa está procurando você, é onde já está ali a confusão na cabeça da pessoa, que é a famosa confusão sentimental. Então a pessoa ela não está entendendo ali o porquê que do nada ela começou a estar sentindo ali desejo ali por você. E muitas das vezes, pelo menos, né, para quem paga trabalho, no caso, para mim, eu sempre incluo ali junto o fechamento de caminho da vida amorosa ali da pessoa. Então isso daí significa o quê? Eu tô chegando para Exu ou para Pombagira e falando, ó, eu quero que os caminhos amorosos dessa pessoa sejam trancados e que ela não consiga ter sorte com ninguém, somente com o fulano ou a fulana de tal. Então tá, quando isso daí começa a dar tudo certo, e quando começa ali a já tá vindo os sinais ali do resultado, essa pessoa, que é o teu amor, né, ali no caso, ela não tá conseguindo encontrar uma outra pessoa ali para ela. É aí que os cuidados com o ritual tem que ser grande. Por quê? Porque a pessoa já não tá conseguindo encontrar ali alguém. Eu não tô dizendo que você não pode estar saindo ali com a tua pessoa amada. Você até pode, mas não dormir com a pessoa durante o período de 21 dias. Por quê? Porque a pessoa, normalmente isso muito acontece com os homens, né? Dos homens para as mulheres. Então, quando uma mulher paga um trabalho, o cara, ele vai. Porque assim, o homem não fica sem mulher, né? Isso, né? A gente sabe, no caso. O homem não fica sem mulher. Então, quando uma mulher paga um trabalho, o cara, ele vai ficar ali, já ali, né? Com fogo, olha, lá em cima. No caso, lá, querendo uma mulher para ele poder estar dormindo junto. Então, quando ele nota que ninguém tá dando atenção ali para ele, ele vai estar correndo para alguém, né? Então, ele vai estar correndo ali para você. Então, assim, quando você começa a estar vendo os sinais, isso daí é muito comum dentro da amarração amorosa.
que é onde o cara ele tá lá com o fogo lá em cima, então ele quer você de qualquer maneira. Mas, claramente, você, né, como sendo uma mulher ali de grande respeito, você não vai estar dormindo com o cara já no primeiro encontro, né? Então, você é uma mulher de família, você é uma mulher que você está buscando respeito e você quer, né, que seja dado respeito à sua pessoa. Então, obviamente que você não vai estar dormindo com o cara já no primeiro encontro, obviamente. Então, quando o cara nota que você não tá dando atenção, já vai bater na cabeça dele. Opa, essa daí é uma pessoa de respeito, né? Ela tá querendo respeito, então eu vou dar o respeito a ela, não vou estar dormindo com ela e tudo mais. Quando se inverte, quando são os caras que pagam trabalho ali pras mulheres, você, homem, né, obviamente, você tem que estar tratando a mulher pela qual você tá querendo com respeito. Mas aí que muda. Por quê? Porque quando a tua mulher, ex no caso, né? Quando tua ex-mulher chama você, aí você, como você é homem, você já pode estar indo. Por quê? Porque a mulher, ela vai ter o quê? Ela vai ter o sentimento de estar sozinha, ela tem o sentimento ali de solidão, ela tá se sentindo ali mais frágil, ela tá se sentindo mais triste, então ela quer uma atenção. Só que você, homem, você não vai estar indo com sede no pote pensando, nossa, hoje, né, hoje eu vou estar ali, né, mandando ver em cima dela, no caso. Hoje ela tá querendo, né? Então hoje eu vou dar o que ela tanto quer. Nada disso. Você coloca uma coisa na cabeça. Quando os sinais começam a estar aparecendo, você tem que entender uma coisa. A cabeça da mulher é diferente do homem. Então, ela não vai estar querendo dormir com você, possivelmente, já nos primeiros sinais do trabalho da amarração amorosa, ou da união amorosa, ou do trabalho para tá trazendo amor de volta, e por aí vai. Nada disso. Você coloca uma coisa na cabeça. Você está pagando o trabalho para trazer uma mulher de respeito. Então, quando você nota que os sinais estão aparecendo, você não vai ir ali com sede no pote, né? Então, você vai estar agindo o quê? Com calma, né? Você vai ir com calma, você vai estar... não precisa também estar lambendo a mulher, enchendo ela ali de presentes e tudo mais, porque se ela for uma mulher de cabeça feita, na mente dela, você está querendo comprar ela com presentes. Então, são sempre presentes simbólicos. Você também nunca chega de mão vazia. Você, não, eu não tenho dinheiro para comprar um pacote de fumo, por exemplo. Mas, algo simbólico, que ela vai olhar, que ela vai estar lembrando de você, que ela vai ter utilidade para aquilo ali. Entende? Então, que nem, por exemplo, uma correntinha, né? Uma correntinha de prata, algo ali que ela possa estar usando que ela vá lembrar de você. Então, claramente você, como sendo um homem, né, feito, você é um homem que não tá com sede no pote, né? Você é um homem que quer ali a pessoa realmente de volta. Quando os sinais começam a aparecer, você vai estar ali agindo no respeito com ela. Então, quando que isso daí, né, entra no caso aqui dentro do tema do vídeo? Muitas das vezes ocorre de ter ali os primeiros sinais e a pessoa, depois, né, que você começou, né, a obter ali os seus resultados, a pessoa ela acaba fazendo o quê? Ou se afastando, ou você acaba vendo ela ali com uma outra pessoa, ou você acaba notando que a pessoa tá mais fria ali com você. Então é aí que os sinais negativos, eles também fazem parte do ritual da amarração amorosa. Muitas pessoas acabam buscando só sinal positivo. E as pessoas não entendem ali os sinais negativos ali da amarração amorosa que também fazem parte destes procedimentos. Então, quando você acaba pagando um trabalho ou muitas das vezes ocorre de antes do trabalho estava tudo positivo e você acabou pagando o trabalho e acabou ficando tudo negativo. Isso daí ele é visto dentro do jogo. Então, o que houve ali que acabou ficando negativo? Então, houve-se o quê? Houve-se o caos, né? Então, precisou ter o caos, que é onde
tudo começou a dar errado, a pessoa se afastou, a pessoa acabou arranjando uma outra pessoa para ela, a pessoa começou a sair, a pessoa começou a viver, a pessoa começou a embalada, a sair com outras pessoas e tudo mais. Isso se chama caos dentro dos rituais amorosos. Então as entidades acabaram causando ali todos aqueles caos que é onde a pessoa tem na cabeça que o ritual ou deu errado, ou tá precisando de um reforço, e por aí vai. Mas não, isso faz parte do trabalho. Então ele vai estar começando a agir. É aí que pode acabar ocorrendo e que não tem como nós magistas saber é se os sinais vão ser positivos para você no início ou se os sinais vão ser negativos. Isso nenhum jogo mostra. Então, a gente não consegue estar sabendo. A gente só vai saber como é que tá as coisas depois que o trabalho começa a fazer efeito. Então, só que os efeitos eles podem ser tanto positivos quanto começar pelo ponto negativo. Isso se chama caos dentro dos trabalhos amorosos. Seja união amorosa, amarração amorosa, obsessão amorosa, dominação amorosa, submissão, adoçamento, união e por aí vai. Então, dentro dos trabalhos é muito natural isso daí acabar ocorrendo, sendo positivo, sendo negativo. Mas não tem como a gente saber se os sinais vão ser positivos ou negativos. Isso daí eu deixo muito claro para que as pessoas entendam. A gente não consegue saber, não dá para saber. Tá, e o ponto lá que muitas pessoas perguntam lá, mas fazendo um trabalho vai ser garantido de eu ter resultado positivo? Vamos lá. Todo trabalho espiritual, ele não possui 100% de garantia. Isso daí é uma grande mentira. Então, muitas pessoas garantem ali, isso se encontra muito em sites, no caso, no Google, lá, sites que prometem pessoa amada de volta em 24 horas, trabalho lá, pra pessoa voltar lá garantido ali em 24 horas, mas depois a pessoa, o magista, no caso, vai socar lá que tá dando problema, que deu problema, que apareceu isso, apareceu aquilo, e vai ficar tirando dinheiro. Então isso aí é uma grande mentira. Nenhum trabalho espiritual é 100% garantido de você ter resultado, tá? Isso daí eu deixo muito claro para as pessoas entenderem uma coisa de uma vez por todas. Não existe trabalho 100% garantido. O que nós conseguimos fazer para você é o ritual, né, obviamente, e ir acompanhando ali para poder, no caso, tá, né, e vendo ali o que tudo está acontecendo. Por que que nenhum trabalho espiritual não é garantido? Não somente porque não estamos tratando de um produto palpável, tá? Não é isso. Não é somente isso no caso. Mas, como nós estamos lidando com pessoas, os trabalhos amorosos, eles entram como sendo um dos trabalhos mais complexos que tem dentro do âmbito das magias. Então, assim, a gente que trabalha com rituais amorosos, amarração amorosa, união, dominação, submissão e tudo mais, nós estamos mexendo com os famosos rituais complexos. Quais são os rituais mais fáceis que tem para se trabalhar? É prosperidade financeira, limpeza e energia, que são as famosas magias brancas ali no caso. Limpeza energética, prosperidade financeira, destruição de pessoas, que são ali rituais fáceis ali, porque eles não dependem ali de permissão espiritual, que nem destruição de pessoas e também a destruição, limpeza, prosperidade, harmonia, empoderamento e por aí vai, que é que nem tirando a parte da destruição, mas o resto é tudo magia branca. Então, que nem, por exemplo, rituais complexos, tudo que entra pela linha amorosa. Por quê? Porque vai depender da vontade da pessoa, do que aconteceu dentro do teu relacionamento, vai entrar lá a parte que vai depender muito também da vontade da pessoa também, porque se a pessoa tá com uma mágoa muito grande de você, entra também como sendo dessa parte complexa, o orgulho da pessoa também é extremamente alta. Então, assim, lidando com rituais amorosos, nós estamos lidando com situações complexas. Então, tanto que os rituais amorosos, eles entram como sendo um dos rituais ali que eles entram dos problemas sociais, né? Um dos problemas sociais, que, se eu não me engano, são 7, né? Que são ali a parte da dependência emocional e situações ali da sociedade. Então, eles entram. Por isso que
quando você vai fazer um trabalho amoroso, é interessante estar unificando também com uma parte ali para você poder estar tratando também a parte do teu psicológico, né? Então, para você poder também estar se ajudando. Então, é que nem a gente fala. Ritual para você poder estar mexendo com a parte do. Que isso não tem nada a ver com livre-arbítrio. Né? Isso aí muitas pessoas utilizam, no caso, o livre-arbítrio para estar justificando. Mas não tem nada de livre-arbítrio, né? Tá quebrando o livre-arbítrio ali, isso daí vai contra a vontade de Deus, no caso, é por isso que os trabalhos não dão certo. Não é isso. É porque eles entram como sendo rituais complexos, né? Então, quando a gente mexe com essa parte ali para poder estar manipulando a energia e a cabeça da pessoa, isso daí entra muito também pela parte da complexidade que as entidades vão ter para poder estar atingindo ali aquela pessoa. É aí que entra a parte dos reforços, que muitos magistas eles acabam cobrando muitos e muitos reforços e acabam que não está resolvendo nada. Então, é assim, quando o primeiro trabalho que você pagou chegou lá, por exemplo, vamos colocar ali, vamos jogar com meio, em 6 meses ali. Chegou na metade do ano lá. Você pagou o trabalho em janeiro, no mês 6 ali, até hoje nada. Mas você pagou um trabalho, mas passou lá 6 meses. Vamos jogar com metade no caso. Então, ali depois de 6 meses, você vai lá e paga um reforço. Entendeu? Pra você poder, no caso, você for lá, beleza. Então o reforço ele vai estar reforçando o quê? O magista vai jogar e vai ver lá o que precisa, no caso, tá vendo. Ah, mas é muito tempo. É assim que funciona. Então se você é o tipo de pessoa que você tem muita ansiedade, é aí que entra a parte dos problemas sociais, que é onde os rituais amorosos, eles pegam aí essa parte da complexidade ali da situação. Então, é por isso que a gente fala que quem trabalha com rituais amorosos está trabalhando com um dos rituais mais complexos que existem ali dentro do âmbito da magia, que são os rituais amorosos. Então, é por isso que é interessante a pessoa estar unificando. Ah, mas se eu estou pagando um trabalho de magia, o ritual ele tem que resolver, o ritual ele tem que fazer, o ritual ele tem que acontecer, ele tem que. Não, não é assim que funciona. A gente que tem um terreiro, que a gente disponibiliza esses tipos de trabalhos, nós estamos fazendo o quê? Disponibilizando uma ajuda ali para você. É como se fosse um tratamento, né? Então, nós estamos tratando a tua parte espiritual e tentando te ajudar. Por isso que não existe nenhum tipo de trabalho espiritual 100% garantido, tá? Então, assim, eu sempre trabalho com o meio. Né? Então, assim, é meio. É 50% a, no máximo, ali, 80, 90. Tá? Então, por que 90? Eu já não tô jogando alto? Sim, eu tô jogando alto, mas entre 50... Bom, 50% é o meio, né, no caso. Mas tem situações que a gente vai ver, não, essa pessoa, pela situação do jogo, dá pra jogar ali uns 70. Dá pra jogar uns 80. Ah, o teu ritual ele tá na normalidade. Qual que é a normalidade? 80 ali. Vamos jogar um 80 ali pra poder ficar de boa. Então tá nos 80 ali, vamos ver. Então nós estamos jogando alto. Tá. Quando eu entrego esta oferta às entidades, com o passar depois que passou lá, né, os 21 dias, lá tudo certinho, bonitinho, então tá. Passou lá os 21. Então beleza, vamos jogar, vamos ver, né? Então, a pessoa mesmo vai começar a contar. Ah, porque começou a andar. Beleza, começou a andar, vamos ver, analisar, tá, andou. Tá, vai andar mais no caso. Então vamos esperar. Então foi indo, mas daí começou a chegar e começou a reduzir. Então beleza, a gente já estão agora mexendo o que? Aonde? No caos da situação. Então ficou negativo, mas esse negativo não é negativo, falando, não, teu trabalho quebrou, teu trabalho não vai dar certo, teu trabalho não vai funcionar, abandone, não é isso. Então as entidades estão pegando aonde nessa situação? Estão pegando no caos, na raiz do problema, que é onde houve o quê? O afastamento, a pessoa acabou achando uma outra pessoa, isso é muito natural dentro da magia, a pessoa está começando a viver a vida, a pessoa está dando oportunidade para outras pessoas e tudo mais. Beleza, mas passou tudo isso. Quando passou tudo isso, lá na frente, no caso, a pessoa faz o quê? Ela acaba retornando, tá? Então, o porquê que eu falo no caso do meio, que é o quê? O meio dos 6 meses. Porque daí a pessoa, beleza. Aí, do nada, a vida dessa pessoa, ela começou a fazer o quê? Desandar. Ela não tá achando mais ninguém pra ela. Ela ficou uma pessoa indesejável.
estão abandonando ela não consegue ter sorte com ninguém. Então, do nada, a vida dela começou a desandar e vocês acabam fazendo o quê? Retornando depois de 6 meses, no caso, do trabalho. Então, aí que entra a parte do reforço. Então, a gente consegue tá reforçando ali essa magia. Então, quando a gente, no caso, pega e entende, no caso, a situação, tudo começa a fazer sentido. Então, o problema é que a maioria dos magistas, eles não explicam. Então, eles não querem explicar. Então, por quê? Porque é uma situação complexa. Então, rituais amorosos, eles são rituais complexos. Então, quando a gente começa a estar analisando ali toda essa situação e vendo que tudo isso faz parte do trabalho de magia, nós começamos a ter o quê? Uma luz da coisa. Ah, então é por isso que está acontecendo isso aí. Faz parte da magia. Ah, mas que nem tem muitas pessoas que perguntam a mesma coisa. Em praticamente todos os vídeos a mesma pergunta. Então eu vou lá e respondo sim, eu vou responder a mesma pergunta, lá eu vou responder sim, não, não, muitas vezes eu vou lá, eu copio a resposta, colo lá, porque é a mesma pergunta. Então não tem esse negócio. Então, faz parte, mas isso aí faz parte do trabalho, não é? Faz, entende? É a mesma pergunta que eu já respondi em vários outros vídeos, mas as pessoas só querem fazer o quê? Confirmar. Então, mas no outro vídeo o senhor falou tal coisa, porque as coisas mudam, entendeu? As situações mudam. Então, varia muito. Por isso que as respostas muitas das vezes mudam de uma coisa para outra, mas ali mudou alguma coisinha. Então o que a pessoa tá querendo falar, porque aconteceu tal coisa, mas tá mudando o tipo no final muda alguma coisa ali, mas às vezes pode acabar ocorrendo. Mas por quê? Porque as respostas mudam também, situações mudam. Então, muita coisa no caso muda. Então, tem que ser analisado, visto e tudo mais. Mas quando, por exemplo, outra coisa que acontece muito também em sinais negativos é quando a pessoa é amante, no caso. Quando você é casado, ou você é solteiro e se envolve com uma pessoa casada, ou vocês são um quarteto lá, os dois são casados, no caso, lá, e são tudo casados, no caso. Então, mas é amante, no caso. É assim, quando você paga um trabalho e você tem interesse na pessoa, mas você não quer que a pessoa separe, é natural a pessoa tá se afastando ali de você. Então isso é muito comum acabar ocorrendo. Por quê? Porque a pessoa vai fazer o quê? Ela vai tentar salvar o relacionamento dela, ela quer fazer o quê? Ela quer entender aquele sentimento que ela tá sentindo por você, ela quer entender o porquê que o relacionamento dela não tá andando, ela quer entender o porquê, se ela realmente, no caso, ela quer você, ou se é um desejo somente, ela quer entender se ela quer realmente, no caso, ter essa vida fora do casamento. Então, ela quer entender aquela situação. Então, ela quer entender os sentimentos dela. Por isso que acaba tendo o afastamento, que é onde muitos magistas falam, não, porque a esposa ou o marido pagou um trabalho, não, porque tem energia negativa, não, porque acabou misturando energia do trabalho que você fez com o teu outro magista lá e deu quizila. Kizila é quando dá mistura de energia, para quem não sabe, no caso. Então isso aí vem muita balela, mas isso aí tudo faz parte do trabalho. Tem nada de ter que fazer reforço, tem que fazer outro trabalho, porque a esposa. Às vezes a esposa nem é da religião, não entende? Às vezes a esposa nem conhece, nem sabe o que que é Umbanda. Não vou dizer que pode ser que não ocorra ali, né, da esposa ali querer buscar uma ajuda dentro do terreiro, mas isso é uma probabilidade muito pequena, é uma probabilidade que muitas das vezes, bom, eu não descarto, mas também, né, tem que jogar pra ver. Entende? Então, assim, mas geralmente é quando acontece ali da pessoa tá confusa, a pessoa mesmo tá confusa. Porque o trabalho ela atinge na cabeça da pessoa. Então ali vai ser começado a pessoa ela começa a analisar, a se analisar. Ela começa a estar pensando em si mesma. Isso aí ocorre muito quando o trabalho está começando a dar certo, né? Então a pessoa acaba se afastando, a pessoa ela acaba ali ficando mais na dela, ela procura não ficar te mandando mensagem. Muitas das vezes ela não pode estar mandando mensagem para você, porque a esposa não sabe da outra vida que o teu amor que é casado tem. Então, isso também ocorre muito também para quando você é trocado ou trocada, né? Então,
a pessoa ela começa a estar ali analisando os próprios sentimentos, que é onde a pessoa, mesmo ela estando em um novo relacionamento, ela começa a estar analisando se ela realmente ela quer você. Então, ela começa, puxa, mas eu não entendo, me separei, me afastei, mas eu não consigo tirar ela da cabeça. Então, o que que isso aí ocorre? O afastamento. Então, a pessoa ela se afasta para ela poder estar fazendo o quê? Entendendo o que ela está sentindo. Então, o que que eu tô sentindo nesse momento? Então, ali as entidades vão fazendo o quê? Colocando na cabeça da pessoa que é você que tem que ficar. Então as entidades vão fazendo o quê? Induzindo a pessoa a estar mentalizando em você, a querendo ficar com você. Mas isso tudo é um procedimento. Tudo isso é um procedimento. Então a pessoa começa a estar se autoanalisando. A pessoa começa a estar colocando na cabeça dela que é você que ela quer ficar. Então, ela está entendendo toda a situação. Então, por mais que ela escolheu ficar com uma outra pessoa, mas quando você paga um trabalho e quando o trabalho começar a funcionar, as entidades começam a estar induzindo a pessoa a estar mentalizando em você. Então, tudo isso, no caso, faz parte de um ritual. Então, tudo isso faz parte de uma magia. Então, não é da noite pro dia que as coisas acontecem. Então, tudo isso aí é uma situação. Então, tudo isso é uma situação. E tudo isso faz parte da magia. Tudo isso faz parte de um procedimento ritualístico. Então, é por isso que eu falo. Não tem, muitas das vezes a pessoa fala, mas não tem que pagar reforço? Não. Não tem que pagar reforço. Tudo isso faz parte do ritual da magia. Ah, mestre, mas eu quero pagar um reforço. Então, calma. Espera que eu vou jogar. Eu consigo estar adiantando o teu reforço ou não? Então, assim, muitas pessoas, quando vê que o negócio tá andando, opa, ó, reforço. Ah, quando a pessoa vê que nada tá acontecendo, opa, reforço. Quando a pessoa começa a ver que as coisas começou a melhorar, reforço. Ah, viu que o amor voltou. Eu quero fazer um reforço pra garantir que não vai embora. Entende? Então não funciona assim. O negócio não é um reforço atrás do outro. O ritual é algo de situações complexas. Tanto que quando a pessoa tem resultado, isso daí eu nunca comentei nada com ninguém. Mas eu espero, antes de tirar um print. Eu espero quanto tempo? 7 dias. Se em 7 dias a pessoa não retornar falando que o negócio desandou, então beleza. Isso aí realmente o negócio funcionou mesmo. Então eu vou ter. Então, assim, cada print que eu tenho de resultado, eu esperei antes de tirar. Até que os primeiros lá no começo, lá atrás, não. Mas esses últimos, no caso, de 2 anos pra cá, é tudo esperado. Então, tudo eu aguardo. Então, eu aprendi a guardar, aprendi a esperar. Por quê? Porque muitas das vezes é, acontece de ter o resultado, mas a gente já de chegar e falar, opa, pera aí que calma, porque nós estamos finalizando um negocinho aqui. Então, daí o negócio fica perfeito, que é onde tem o quê? A constituição familiar, a reconstituição familiar, tem o quê? A evolução do relacionamento, o início de uma relação, quando a questão ali de união amorosa, tem o que? O início, mas por que o início? Porque no começo só eram ficantes, mas daí a pessoa se afastou, a pessoa não quis, ali houve o que? A evolução do relacionamento através do trabalho de união para estar unindo. Então ali evoluiu, ali uniu um casal, ali uniu, ali lá futuramente estão prestes a casar ali no caso. Então eu tenho muito resultado de pessoas que pagaram trabalho de união. E daí ali a pessoa depois voltou falando, ó, mas quero fazer um trabalho de amarração porque o negócio deu certo, né? O negócio funcionou, o negócio andou, o negócio evoluiu, a gente vai casar. Então, muita coisa ali é uma evolução. Então, aquilo ali, é que nem eu falo, rituais, eles são, eles são viciosos. Eu ainda tô gripado. Eu fico gripado 11 meses no ano. Mas enfim. Então ali tem a sua evolução, né, dos rituais. Então muitas pessoas quando vão pagar um trabalho, é que nem eu falo, ritual é um ciclo vicioso. Né? Rituais eles são um ciclo vicioso. Por quê? Porque quando a gente, no caso, se você analisar bem, né, a situação, quando o trabalho está andando, a pessoa quer que ande mais. Quando o trabalho está mediano, tá entre vai e não vai, a pessoa quer mais. Quando o ritual, no caso, não anda,
a pessoa quer mais. Então é um ciclo vicioso, né? Então é aí que a gente tem que fazer o quê? Entender a parte não somente positiva. Primeiro você entende a parte negativa da situação, nunca a parte positiva. O porquê que não a parte positiva? Porque a parte positiva de um ritual é a consequência do que houve lá atrás, da raiz do problema, entendeu? Então é aí que está a grande, né, a grandiosa mágica da situação. Por quê? Porque ali naquela parte negativa é que é onde vai evoluir para a sua parte positiva. Então a parte positiva é a consequência da negativa. Então, enquanto ele não sair da parte negativa, a parte positiva ele não evolui. Então, para a gente poder ter uma coisa positiva, primeiro tem que ser é, destroçado ali a parte negativa. Então, aquela parte negativa ele tem que ser o quê? Destroçado, moído, para que tudo vire coisas boas. Então, quando a gente se trata de rituais, tem que saber o que está fazendo. Então não adianta você querer pagar reforço, pagar rituais amorosos para magistas que não estão nem aí, não conhecem, não sabem das situações. Magia amorosa não é somente espiritual, ele é também uma evolução da ciência, tá? Ele é uma ciência. Rituais amorosos é ciência da religião. Por que ciência da religião? Porque nós estamos trabalhando com situações de muitas das vezes de pessoas que são doentes pelas partes mentais. Então são pessoas doentes, são pessoas que perderam ali, muitas das vezes, o amor ali pela própria vida, são pessoas que têm uma doença muito grande em cima do ser amado, são pessoas que não conseguem evoluir a sua vida por conta que ainda estão presas ao passado, são pessoas que possuem ali, são pessoas ali que têm ali aquela parte da depressão, né? Então, deprê termina lá, tem uma terminologia com são, né? Então, são pessoas que estão com deprê e termina com são. Então, ali, que o YouTube também embaça também com essa palavra também. Tem uma ansiedade muito grande, enfim, são pessoas que já não dormem mais, são pessoas que estão à base de remédio, são pessoas que já estão fazendo um tratamento psicológico muito grande, são pessoas que estão lidando com psiquiatras. Então, são situações que não somente envolvem ali a magia, entende? Então, quando você pega pessoas, que nem pessoas igual eu, que trabalham com somente, são pessoas focadas ali na vida amorosa. Então, é que nem eu falei 900 vezes aqui nesse vídeo. Nós estamos lidando com situações de problemas sociais. Então é um dos problemas sociais. Então trabalhos amorosos, eles não são somente rituais fáceis. Não, eles são rituais os mais complexos que tem dentro da magia, são rituais amorosos. Por quê? Nós precisamos fazer o quê? Uma pessoa que ela quer viver a vida dela, voltar para você. Então, nós precisamos, muitas das vezes, estar separando um casal, né, que já está lá formado, porque a pessoa deixou você. Então ele foi lá, constituiu uma nova família. Então a gente tem que fazer o quê? Separar aquela pessoa, separar esse casal, para estar trazendo de novo a pessoa para você. Entende? Então, são rituais que ele possui, são rituais complexos. Isso se chama rituais de complexidade dentro da magia. Então nós estamos lidando com situações que muitas das vezes, para quem olha, já não tem volta mais. Mas daí depois, lá de um grande tempo, de muita coisa trabalhada em cima, a gente tá lidando com a tua situação, a gente tá trabalhando em cima, você lá no final, lá, consegue ter o teu resultado. Então é por isso que eu digo, muitas pessoas só focam no tempo, né? Em quanto tempo que eu vou ter a minha pessoa de volta, entende? Em quanto tempo que a pessoa vai vir para mim? Em quanto tempo que ele vai se separar? Ah, qual que é a base de tempo para a pessoa começar a voltar para mim? Então essas daí são perguntas que ele vai fazer o quê? A pessoa está querendo o quê? Já pagar o resultado e já ter a sua resposta, né? Então, é que nem a gente fala. É por isso que entra muita questão lá das promessas ali dentro dos rituais. Então, aí que é uma questão
que tem que seguir uma lógica do jogo, né? Então, todo o tempo dentro, que é passado, no caso, ali dentro daquele jogo, ele tem que seguir o quê? Uma base da situação, né? Então, qual que é o tempo, no caso, que você vai começar ali a ver os sinais, no caso, acontecendo? Então, ali se é passado o que se é baseado no jogo, né? Então, nós que somos magistas, sérios, né, obviamente, porque se você for atrás do cara que te promete um resultado em 24 horas, enfim. Então, assim, quando nós pegamos uma situação como essa, nós vamos seguir o quê? A lógica do jogo. Então, a lógica do jogo está falando que é um tempo mediano. Tempo mediano, geralmente é, ali, vamos jogar ali, que tem que também seguir ali aquela lógica ali do 7, 14, 21, né? Para os primeiros sinais, que geralmente, no caso, vão ali começar a surtir os efeitos, né? Que a gente vai saber ali se são positivos ou negativos. Então nós temos que incluir também o negativo, né? Então a gente faz o quê? É uma loucura, bicho. Então assim, a gente tem que incluir o negativo, a gente tem que incluir o positivo. Mas eu preciso seguir essa lógica de 7, 14, 21 para que eu, no caso, não me perca. Então eu preciso seguir essa lógica. Então em 7 dias não aconteceu nada, em 14 dias, mediano. Dos 14 aos 21, o negócio desandou, mas dos 21 em diante, vamos ver agora. Mas o negócio começou a andar. Então, beleza, o negócio dos 21 até os 28, o negócio foi indo, então começou a melhorar. Ou começou a piorar. Então, é sempre ali de 7 em 7 para a gente poder estar seguindo uma lógica. Então, as pessoas já querem ter o quê? O resultado, né? Então, por isso que se fala que macumba não é produto, não é um produto palpável. Nós estamos fazendo o quê? Manipulando energias. Nós estamos trabalhando com energias. Então, essas energias, muitas das vezes ocorre. É uma loucura, que nem eu falei. Mas enfim, já que eu tô louco, eu vou deixar vocês loucos também. Então, assim, é um negócio que tem que pegar o negativo, aí a gente pega tudo que tá acontecendo de ruim. Então, daí a gente vai lá, vê lá os negócios que tá ruim, faz lá a magia em cima do que tá ruim, porque eu não posso fazer mexer no que já, né? Então, ou mexer no positivo não dá. Então tem que mexer no negativo. Então a gente vai lá, mexe no negativo. Destroça tudo aquilo ali. Então, beleza, destroçou o negativo, agora a tendência é ficar positivo. Então o negócio ficou positivo, beleza, o negócio ficou positivo. Então agora a gente vai só esperar. Por quê? Tem que esperar. Então, tá aí, beleza. Eu fiz tudo isso e só tá ruim. Tem que esperar. Esperar o quê? Esperar ficar positivo, óbvio. Por quê? O trabalho ele foi feito, foi entregue? Ok. Então agora nós vamos esperar ficar positivo. Ah, mas passou lá 30 dias que ela faz um reforço. Nada disso. Ah, passou lá 70 dias que ela faz um reforço. Nada disso. Passou lá 3 meses que ela faz um reforço. Não. É 6 meses. O primeiro reforço, mediano, sempre na média. Então, beleza. Ah, mas 6 meses é muito tempo, nem sei se eu quero mais a pessoa. Então você não ama a pessoa. Entendeu? Então, assim, qual que é a grande mágica? Qual que é a grande diferença entre o amor, que você é uma pessoa, que você é doente pela pessoa, você quer ter uma vida com a pessoa, você é, tem um arrependimento muito grande, que você ama a pessoa, que você se arrepende pelos teus erros, e você quer a pessoa porque você quer resolver o seu problema lá, que houve uma mágoa muito grande e tudo mais, acabou o amor e tudo mais, daquelas pessoas que não aceitam a separação. Qual que é a base da diferença grandiosa dos rituais? Porque assim, ó, tem aquelas pessoas que elas são competitivas, entendeu? Aquelas pessoas que elas são competitivas. É assim, eu não aceito ter sido trocado. Eu não aceito não ser amado. Eu não aceito que eu tenha sido trocado porque eu fiz tudo pela pessoa. Eu fiz tudo pela pessoa e a pessoa me deixou. Eu dei todo o meu amor, meu carinho e a pessoa me deixou. Porque, por exemplo, porque eu sou uma pessoa extremamente linda, sou uma pessoa extremamente bonita, e a pessoa me trocou por uma pessoa que é mais linda do que eu, ou me trocou por uma pessoa mais feia do que eu. Não, porque eu sou uma pessoa assim e fui trocada. Ah, porque eu não entendo por que ele não me ama e preferiu ficar com uma outra pessoa. Porque eu fui homem
suficiente pra fulana e mesmo assim ela me trocou, mesmo assim ela me deixou. Então isso não é amor, isso é competição. Então isso daí é a não aceitação, isso daí ele não entra como sendo amor, entendeu? Então é aí que tá a grande diferença. Quais são os rituais que eles mais trazem resultados? É quando existe realmente a finalidade amorosa. Mas aí que já entra uma questão. Não significa que isso daí realmente seja amor. Entende? Isso daí não significa que você realmente vai ter o resultado mais rápido. Isso não significa que isso daí seja uma coisa que você quer realmente ali aquela pessoa. Muitas vezes ocorre de você ter uma depreciação ali muito grande, que eu não posso falar aqui a palavra correta, mas se você tem uma deprê, né, você está em deprê ali no caso, né, então você está lá numa deprê muito grande, mas porque você ficou com um ódio muito grande de ter sido trocado, por exemplo, né, a pessoa deixou você para ficar com uma outra pessoa. Então assim, você não aceita ter sido trocado, entendeu? Então, daí que você acredita que isso é amor, mas no final é uma competição. Então você quer provar para aquela pessoa que você é melhor do que a pessoa que ela tá. Entende? Então, isso daí é uma competição. Então, isso daí não entra como sendo um amor, isso é uma competição. Então, tanto que, se perguntar, mas você ama a pessoa ou você tá com uma raiva muito grande da pessoa? A pessoa, não, tô com uma raiva muito grande. Então, isso não é amor, isso é uma competição. Você quer ter a pessoa a todo custo, porque você quer provar pra ela que você é melhor do que a pessoa que ela tava. Você quer a pessoa pra você, para que você possa provar pra outra pessoa que você é melhor do que ela. Entende? Então, é uma competição. Então, isso daí, por isso, só que isso também não deixa de ser complexo de lidar, né? É uma situação complexa. Mas quando você ama a pessoa, que a gente vê com o negócio que tem realmente caminhos, isso é uma coisa que também é interpretado muitas das vezes pelos magistas, mas isso também possui uma interpretação errônea dentro dessa situação. Por quê? Porque assim, gente, quando você faz um trabalho, isso daí não significa que ele ali existam ali caminhos para vocês dois, digamos assim, ficarem juntos rapidamente. Né? Os caminhos, eles são para ficarem juntos. Então, assim, tem caminho para vocês ficarem juntos? Tem. Aí se faz um trabalho. Ou por que você não faz um ritual quando não tem caminho? Porque quando você joga, que você vê que ali não tem um caminho, ali ele vai entrar com uma coisa feito digamos que um acordo com as entidades para que nós possamos ter um resultado futuro. Mas isso, o que nós vamos chegando numa entidade? Falando, ó, eu sei, não tem caminho, mas vamos negociar aqui. Vamos negociar. Eu quero fazer um ritual para você, para entidade no caso. Vou chegar lá para qualquer tipo de entidade, né, que trabalhe com vida amorosa, né, obviamente. Ou para um daimon, e vou falar assim, ó, ou para um orixá, no caso também, ó, não tem caminho, né, mas vamos negociar aqui, né, vamos negociar lá. Então ofereço isso, 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 isso. Você consegue estar trabalhando para mim? Vamos fazer um acordo? Então, eu vou te dar isso aqui agora, e quando o ritual der certo, eu vou te dar mais oferendas, né, mas eu quero que você traga a pessoa novamente para mim. Quando não há caminhos, isso significa o quê? É que o destino de vocês não são para ficar juntos. Então, quando não tem destino, não adianta. Ritual amoroso não se faz quando não tem destino para ficarem juntos, tá? Ali é feito acordo, tá? Então, tem a grande diferença. Quando você tem destino com uma pessoa, é mais fácil, facilita, mas não significa que você vai ter resultado em 24 horas. Significa que você pode ter resultado daqui 3, 4, 5 meses. Entende? Mas os sinais, eles entram ali de 7, 14 a 21 dias ali. Entra porque, no caso, ele vai entrar tanto pelo positivo quanto pelo negativo. Né? Mas, e que também não tem como a gente saber. Mas os sinais, eles vão ali aparecendo em 7, 14 e 21. Pode ser que também chegue 21 dias, você não tenha sinal nenhum, tá tudo parado. Mas isso não significa que as energias não estão se movimentando. Exu está trabalhando, mas não conseguiu te mostrar nada ainda. Então isso daí vai levar o quê? Mais tempo. Mas também não significa que você não vá ter sinal nenhum. Né? Alguma coisa geralmente aparece. Mas também pode ser que não apareça também, mas geralmente aparece. Mas enfim, cada caso é um caso. Então assim, quando a gente não tem caminhos, né, então ali a gente vai fazer um acordo para que seja recriado um caminho. Quando nós temos um caminho, né, então nós vamos fazer o quê? Só que esses caminhos, vocês têm caminhos juntos, mas tem barreiras. Né? Então quais são essas barreiras? Muitas das vezes é familiar,
Muitas das vezes a pessoa tá com um orgulho muito grande, a pessoa ela ama você, mas ela não assume, a pessoa tá querendo viver a vida, a pessoa tá querendo achar uma outra pessoa para ela, a pessoa é casada. Então, quando tem caminho junto, mas possui barreiras, é trabalhado quem? O caminho ou a barreira? A barreira, porque o caminho já tem, mas então é trabalhado a barreira. Então nós vamos estar fazendo o quê? Tirando as barreiras para que esse caminho fique livre. Entendeu? Então é assim que funciona. Tem caminhos, por quê? Muita gente fala assim: ah, mas se tem caminho não precisa ficar junto. Então tá bom. Ah, quer dizer, quando tem caminho não precisa fazer trabalho. Né? Então tá bom. Né? Não, mas se tem caminho junto, eu vou fazer trabalho pra quê? Não, ok, espere lá então. Então tá. Ah, mas se tem caminho junto, pra que eu vou pagar um ritual de magia? Não, mas se tem caminho junto, então eu vou fazer um trabalho pra quê se tem caminho? Então é só esperar, porque o tempo vai trazer. Ok. Então tá bom. Já que você é o expert na situação, tá bom. Entendeu? Porque tem caminho, mas tem barreira. Porque assim, se vocês têm caminho juntos, então já era pra vocês estarem juntos. Entende? Não, mas se vocês não têm caminho juntos, então como é que você vai fazer um trabalho pra você estar trazendo a pessoa pra você, sendo que os caminhos, eles estão com barreiras, vamos mentalizar ali uma BR, né? Vamos mentalizar ali uma BR, uma rodovia. Então ele tá com o caminho, ele tá com os caminhos trancados dos dois lados desta BR. Então tá. Você não tem caminho junto. Vocês não têm caminho mais. Porque tem um paredão levantado lá de cimento nos dois lados. Então vocês não têm mais. Os caminhos se fecharam totalmente. Então, assim, mentaliza comigo. Mentaliza comigo que tudo isso vai fazer sentido pra você. Então, quando não se tem caminhos mais, então isso significa que os caminhos amorosos de vocês, eles se fecharam. O destino de vocês trancou totalmente. Entendeu? Então tá, os caminhos se trancaram ali totalmente, fechou totalmente. Então beleza. Ou por que que não é feito um trabalho normal no caso? Por quê? É a mesma coisa que você querer fazer a contratação de um pedreiro e esse pedreiro, ele tem que fazer ali, ele tem que conversar ali com os donos daquela rodovia, que são os donos ali daquela rodovia ali, da empresa que é dona daquela rodovia, e também está conversando com os responsáveis pelas pessoas que levantaram ali aquele paredão e com aqueles seguranças que estão cuidando daqueles dois paredões para que eles não sejam quebrados, porque aquela rodovia é cuidada por alguém. A tua pessoa amada, ela é cuidada por entidades. O destino de vocês é o caminho. Então, mentaliza comigo. Uma entidade só, ela não consegue estar fazendo isso. Então tem que ser o quê? Uma entidade mais poderosa do que é, a entidade protetora da tua pessoa amada. E também, essa entidade, ela tem que ser mais poderosa do que o dono da rodovia, né? Tem que ser o dono da rodovia, mentaliza. A pessoa tem que ser mais poderosa do que o dono da rodovia para poder estar quebrando aqueles dois paredões e liberando aquela rodovia. Então, aí que vai entrar no chamado o quê? Acordo. Entendeu? Então, aquela pessoa vai, não, beleza, vocês são donos, vocês têm a concessão aqui dessa rodovia, vocês levantaram lá paredões, né, vocês colocaram seguranças ali e tudo mais, para que não seja passado nenhum carro e tudo mais, nós entendemos tudo mais, mas vamos fazer um acordo aqui. Vamos fazer um acordo. Né, vamos sentar, vamos conversar o que nós podemos estar fazendo para estar liberando essa rodovia e estar resolvendo esse problema logo aí, para poder estar liberando essa rodovia para que possa estar para que os caminhões possam ter acesso e tudo mais. É isso que acontece quando não se tem caminhos. Nós vamos estar pegando um daimon, um orixá, alguém mais forte do que os guardiões da tua pessoa amada, e também nós vamos estar liberando o caminho ali entre vocês, tirando toda a negatividade, seja familiares, seja amigos, seja relacionamentos novos, seja tudo o que esteja atrapalhando e criando barreiras, sejam mágoas, ressentimentos, desavenças que houveram ali entre vocês. Então, tudo isso faz com que os dois lados dos caminhos eles se fechem. Então, é aí que nós vamos estar trabalhando. Os dois lados dos paredões
para estar liberando tudo isso. Então são situações complexas. Então é aí que nós vamos estar fazendo os acordos. Acordo se é feito quando não se tem caminho, tá? Quando não se tem caminho, a gente faz acordo. Agora, pode acabar ocorrendo, por exemplo, dos caminhos estarem tão ruins que o destino se fechou totalmente, que não dê para resolver, sim, também. Então, quando que acontece um negócio desse? Quando passou lá, já passou lá um ano, né? Passou lá um ano e meio, vamos colocar lá um ano e meio, 2 anos lá, e vocês não têm contato nenhum, a pessoa, vocês perderam 100% o contato, a pessoa já, você não sabe se a pessoa tá vivendo a vida dela com uma outra pessoa, ou se já tá num casamento, a pessoa casou lá realmente. Então são situações que tem que ser jogadas com muita atenção, jogado, visto, analisado e visto lá. Tem solução? Tem. Não tem? Não adianta tentar. Não adianta nem fazer acordo, não adianta porque isso aí não vai. Então, aí são situações, entendeu? Então, esses são os sinais, no caso, que fazem com que tudo precise ser analisado. Então, sinais negativos não significam perda. Sinais negativos significam que tá tudo caminhando, mas tem que ser primeiro quebrado todo o caos para que o positivo venha a estar sendo uma recompensa de tudo aquilo que foi negativo. Então é isso e até o nosso próximo vídeo.